Vai começar mais um Desculpa Alguma Coisa aqui em Universa e hoje eu estou com esta diva pernambucana que quis ser médica, virou cientista política e hoje faz sucesso como uma das cantoras mais originais do país. Ela canta o amor, ela sente demais, ela se descobriu cantora depois de ficar 10 dias em silêncio, ela curte ser pop, ela lota shows, ela é ícone da moda, ela é amiga de Billie Eilish e de Caetano Veloso. Ela é a Duda Beat! Muito feliz. Amei essa introdução. Maravilhosa. Eu tava contando pra ela que eu e minha filha, quando eu contei pra Ritinha que você vinha, ela, ai, mamãe, não acredito, quero fotos. Minha filha é obcecada, eu amo, enfim, muito feliz. Eu tô muito feliz também, muito obrigada por me receber aqui. Muito, muito legal. E a minha filha, ela sabe cantar Que Prazer. Aí minha filha falou, você vai cantar pra ela, mamãe, que prazer te conhecer. Eu falei, eu não tenho, eu vou envergonhá-la com a minha voz. Então, não vai rolar. Duda tá vindo de uma gravação, tá numa loucura, né? Uma loucura. Faça um resuminho de sua vida no momento pra gente. Cara, tô fazendo The Voice, tô gravando os primeiros dias do The Voice, né? Que são as audições às cegas, que também é uma super responsabilidade. E é isso, assim, aquela galera que tá lá cantando, tá estreando, e eu também tô estreando, né? Eu e a maioria dos meus amigos, né, técnicos. Então, a gente tá bem nervoso, assim, mas tá dando tudo certo, vozes lindas. Nesse momento aqui, né, a gente já passou aí por essas audições, já tô com o time formado. E é isso, assim, é muito difícil você ver, porque assim, a gente tava conversando isso antes, né, você ser artista depende de muitas coisas, né, é muita coisa. Então, assim, como você se movimenta, o seu carisma, o que você fala, como você canta, óbvio, se você compõe ou não. Mas é muita coisa, que a gente tava falando aqui antes coisa. de começar a gravar, que ela contou aqui para mim, que ela ficou nervosa no primeiro, aí foi se soltando. E a gente estava aqui pensando que esse nervosismo é porque você pensa em tudo também, do seu começo, a pessoa tá ali, é o grande momento da vida dela. Exatamente, né? Você lidar com os sonhos dos outros é uma super responsabilidade, então é isso, né? Quando a gente não vira cadeira, por exemplo, às vezes a pessoa canta super bem, mas assim, falta uma coisa, o nervosismo atrapalha a respiração, então são muitos fatores, assim, eu tô aprendendo também, sabe? Tá bem legal. E a gente falou uma coisa antes também, aquela que vai contar tudo que foi falado antes, né, de começar o programa, que é que o que faz um artista é muito mais, né, do que aquela nota altíssima que atinge. Exatamente. Enfim, aí quando, às vezes também só a voz não é... Pois é, porque... Assim, eu sou uma artista, por exemplo, que eu comecei com 30 anos. E, como você falou, né, eu fui para um retiro de meditação, um curso de meditação, fiquei 10 dias em silêncio. Nesse processo eu descobri que eu queria cantar. Nunca tinha escrito nada, saí de lá, comecei a escrever minhas canções. E dividi um pouco da minha história com o mundo, com muita certeza de que as pessoas iam se identificar com aquilo. Então, eu sou uma artista que me descobri compositora e cantora há pouco tempo, assim, relativamente pouco tempo, 8 anos, 9 anos, né? Então, a gente sabe que ser artista são muitas vertentes, né? O artista que é compositor, ele já larga um pouquinho na frente, por exemplo. Só a técnica, eu era uma artista que no início eu não tinha todas as técnicas. Eu sabia cantar bem, cantava direitinho. Eu não sei se as pessoas virariam a cadeira pra mim, entendeu? Porque eu nunca fui a pessoa da super técnica. Hoje em dia, né, todos esses anos eu estudei muito. Eu brinco que eu sou uma verdadeira aluna, assim, eu gosto de estudar, eu estudo muitas coisas. Hoje em dia, eu sei bem cantar, sei técnica, mas até pouco tempo atrás, eu me achava uma melhor compositora do que cantora, por exemplo, sabe? Então, é realmente uma grande responsabilidade, é um grande conjunto de coisas, né? O carisma importa muito, Sim, sabe? Por exemplo. Então, como se você se movimenta. É isso, tem coisas que quando eu olho pra trás, eu me lembro, a primeira vez que eu pisei num palco, eu me senti muito à vontade. Eu não tive aquele nervosismo. Eu fui tranquilona, porque eu tinha muita certeza do que eu estava cantando, do que eu estava falando, né? Que veio através das minhas histórias, das coisas que eu tinha para contar. Mas é isso, assim, existe essa completude que o artista precisa ter também, né? Você sabe que agora eu tenho 46 e eu penso, eu com 30, é muito nova. 30 anos é muito nova. Mas eu com 30 falava, eu já deveria ter conquistado coisas, já deveria ter feito mais, né?
Você teve um pouco essa angústia, assim, de... Ai, tô começando com 30, será que eu tô velha? Porque é muito nova, mas a gente com 30 acha que... Acha que já... Eu tive muito isso, assim, passou muito pela minha cabeça, né? Essa coisa de, tipo assim, caraca, uma artista pop com 30 anos? Putz, será? Será que as pessoas vão me compreender? Será que... Sabe? E eu falei assim, bom, nesse momento eu preciso dar tudo de mim, eu vou ser eu, o máximo que eu puder. E quem embarcar nessa onda comigo vai embarcar, E deu sabe? certo, né? Embarcou uma galera aí. Uma galera. Mas, como, assim, antes de você ir para esse retiro, você nunca tinha cantado? Já tinha cantado. Quando eu era mais jovem, assim, eu tinha uma grande amiga, Rebeca Amado, o nome dela. E ela frequentava a igreja, ela falou, vamos comigo e tal. Eu passei um tempo indo para a igreja, ela cantava na igreja. Evangélica, episcopal anglicana. Eu passei 6 meses Isso indo em na Recife? igreja. Isso em Recife. Eu tinha 15 anos de idade. E eu me lembro que ela cantava e acabou... Eu fiz um teste para cantar também, passei... No coral? No coral. Era um coral de 4 meninas. Era a banda da igreja que tinham 4 meninas que cantavam. E aí eu me lembro que uma vez ele me deu o solo da música. E eu me lembro que isso foi uma coisa que me marcou, porque eu falei assim, bom, alguma coisa aqui eu tô fazendo direitinho. Não sei o que é, alguma coisa eu tô fazendo. E aí, depois disso, tinha um negócio no meu colégio que era sexta-feira musical. Então, eles montavam uma banda. Era muito legal isso. E aí, a galera ia, cantava. Eu cantava. O colégio era super perto da minha casa. Então, meu pai e minha mãe ouviam minha voz cantando. Porque era tipo assim, eu atravessava a rua, tava no colégio. Meus irmãos também. E era comentado isso, sabe? Quando eu voltava pra casa do colégio. Então, essas coisas foram coisas que foram me cativando, assim, mas eu queria ser médica. Eu tinha isso na minha Desde cabeça. novinha? Desde novinha. Tem médico na família? Assim? Agora tem. Meu irmão mais novo virou médico anestesista. Mas você pequenininha não tinha esse exemplo, assim, o meu tio médico. Tinha meu tio médico. Meu tio médico que morava nos Estados Unidos e que, enfim... Era um exemplo, né, dentro de casa, assim, dentro da família. Mas tinha aquela coisa de as profissões sérias? Tinha, médico, muito. Engenheiro... Médico, engenheiro, advogado. Recife, né, década de 90, tinha essa coisa. E aí, é isso, tinha essa coisa na minha cabeça de que eu queria, sabe, eu queria me tornar uma pessoa que cuidasse das outras. Eu tenho muito isso, sou muito libriana, né, eu olho muito pro outro. Então, eu tinha esse romantismo com a medicina de curar as pessoas sem elas sentirem dor. Né? Por isso que eu queria ser anestesista. Eu tenho umas coisas que eu quase que encasqueto, né? E que fica na minha cabeça e eu fico nessa, assim. Gente, mas olha que coisa incrível. Você queria ser anestesista para as pessoas não sentirem dor, e aí você faz um monte de música sobre dor. Exatamente. É muito... E me curo e curo as pessoas, incrível. né? E acabo virando aí uma melhor amiga das pessoas. Que eu acho que é muito esse meu lugar na arte, que eu também descobri, né? Sendo uma artista que começou com 30 anos, porque tem a diva pop, né? Tem a diva que dança, que rebola. Eu era a diva melhor amiga. Eu acho que sempre foi a minha... Segura aqui na minha mão que eu tô com angústia. Segura na vou minha dar mão uma chorada. Que eu tô contigo. Mas a gente vai sair dessa. É muito curioso pensar nisso, porque as minhas canções, elas são canções de amor sofrida. Mas é feliz a batida. Feliz. É feliz. E tem essa coisa do empoderamento ali. Ele existe ali em alguma frase, seja no especial, no refrão. No refrão eu me levanto, às vezes, eu conto a história nos versos, né, na melancolia, na tristeza, e aí no refrão eu faço, opa, não. Mas aí, eu já sofri, mas eu não me entreguei. É a melhor amiga que te levanta, essa é a melhor amiga que te levanta. Chora com você, mas te levanta. Exatamente. Eu sei que você já respondeu isso em 80 entrevistas, porque a história é muito boa, então todo mundo te pergunta. Então eu vou tentar tirar alguma coisa que ainda não perguntaram. Mas vou ter que ir no retiro. Eu sei que você não aguenta, mas eu vi umas 15 entrevistas suas, eu falei, ela vai me matar. Mas é porque é tão incrível isso. Você vai pra lá ainda desejando ser médica. Ainda desejando ser médica. Na verdade, eu fui pra lá... eu tinha tentado 7 anos de medicina, não tinha passado. Você tentava... Tentava vestibular. 7 anos? Você prestou vestibular por 7 anos? Por 7 anos pra medicina. Você era realmente obcecada pela ideia de ser médica. Obcecada pela ideia de ser médica. No último ano, eu falei assim, sabe de uma coisa? O que minha nota der, eu vou fazer. Cansei, eu preciso que a minha vida ande pra frente. Claro. Eu não posso ficar aqui pra sempre. Talvez não seja isso. Você tinha já o quê? Uns 27 anos? Eu tinha já uns 27 anos. E aí, minha nota deu pra ciência política.
que não tinha nada a ver. E que eu acho que é um curso que todo mundo deveria fazer. Todo mundo deveria estar no currículo do colégio. Devia estudar no colégio, eu também acho. Isso e como administrar seu dinheiro. Exato, sim. E aí eu me lembro que passou, eu falei assim, não, vou Unirio, faculdade massa, pública, vou nessa. Entrei na faculdade e eu estava com o intuito eu vi a grade, falei, bom, é igual a direito, o primeiro ano inteiro é igual a direito. Então eu vou fazer e vou ficar tentando transferência dentro do curso. Vou puxando matéria de direito e tal. Talvez até me forme, né? Nos 4 anos de ciência política, eu fico mais 2 anos, me formo em direito também. Então, tava tudo meio assim esquematizado. Queria ser doutor. Bom, dá pra ser doutor em qualquer profissão. E aí, nessa, né, eu lá, tal, entrei na faculdade, eu me apaixonei. Não, eu queria muito. Era a faculdade que, se eu soubesse o que eu tava fazendo na época, eu teria feito. Me apaixonei, assim. Tipo, você entender, né? Porque política é relação, então você entender isso. Eu tive aula até de carisma. Sério? Sério, porque o político precisa ter carisma. Sim. Eu tinha aula de teoria política, e tinha umas aulas de direito, né? De direito administrativo. Nossa, era horrível. Porque eu não gostava. Quando eu comecei a pegar essas matérias, que eu falava assim, gente... Ixi, eu não vou pra esse negócio de direito, eu não quero, não. Eu não quero, não. Nossa, aula de carisma é muito... Muito bizarro, assim. Muito bizarro. Muito bizarro. Né? Eu estudava Weber, Marx, esses pensadores todos, né? Bom. E eu me encantei com o curso e eu sentia que era uma coisa que era minha. Sabe quando você faz assim, bom, esse momento é meu? Você senta no colégio, as pessoas... Eu sentia isso, mas na faculdade eu sentia que aquele momento era... que eu podia aprender muita coisa, que ia ficar pra minha vida. Sim. Eu tinha essa noção, sabe? E aí, tava lá na faculdade, vivendo, tal, fazendo a faculdade, ainda sofrendo por pessoas que não me queriam. A história da música eu também acho que veio muito porque todos eles eram músicos que passaram na minha vida. Você pegava um monte de músico? Eu pegava músico, gostava, e eu ficava 7 anos com um, aí depois eu ficava 3 anos ficando, né? Sem ser assumida, né? Sim. Tinha essa coisa, eu era muito romântica, eu queria namorar, né? E aí, a minha amiga falou assim, olha, Ana, falou assim, olha, Duda, eu fui num curso de meditação maravilhoso, mudou minha vida. Eu acho que você deveria ir. Eu acho que ia ser bom pra você ia repensar tal. Eu falei, será? Ela vá. Só que eu fui meio às cegas, assim. Do tipo assim, ela me deu essa informação. É o Vipassana? É o Vipassana. Eu tenho um monte de amiga que tenta me carregar pro Vipassana. Eu não consigo me imaginar. Então, eu já fui 3 vezes. Eu voltei esse Você ano. sabia onde você estava se enfiando? Não sabia onde eu estava me enfiando. Talvez você não fosse, talvez se tivessem te explicado. Acho que é por isso que não explicam tanto. Porque depois que tá lá, a hora que você consegue passar é que você fala que bom que eu fiquei. Mas... Que bom que eu fui, né? E dá vontade de desistir no meio, né? As costas doem, porque você fica na posição de meditação. O dia horas, todo, praticamente. Não fala. Então, não fala. Eu acho que não falar foi o menor dos problemas. Porque muita gente fala assim, nossa, mas 10 dias sem falar eu não ia conseguir. Esse é o menor dos problemas. Eu acho que lá você se depara com você mesmo, sabe? No silêncio você se encontra muito e se escuta muito. E a meditação é sempre aquela clássica em silêncio ou eles fazem também, tem dança, tem... Não, é meditação em silêncio mesmo. Em alguns momentos ela é guiada, né, por uma gravação, mas é uma meditação em silêncio, assim. E aí, fui lá, enquanto eu estava vivendo aquilo, pelo fato de eu estar muito introspectiva, em silêncio, eu limpei tanto a minha mente que eu comecei a lembrar de memórias de infância, sabe? Inclusive, uma das memórias que veio para mim, que eu tive uma crise de choro no meio do Vipassana, foi o dia que o meu pai, ele tinha uma terreninho, uma fazendinha que a gente ia quando a gente era criança. E ele teve uma crise financeira muito grande, assim. Ele teve que vender a fazenda dele. Era a coisa que ele mais amava na vida dele. Me deu vontade de chorar, pensar nisso. E eu me lembro que eu voltei do colégio e tava o meu pai desenhando. Ele sempre desenhava a fazenda que ele ia fazer, a próxima que ele ia ter. E eu me lembro que eu tinha 8, 9 anos. Eu me lembrei isso tudo lá. E eu vi aquela situação, eu fui pro banheiro, comecei a chorar sozinha. Falei assim, eu preciso ter uma profissão que me dê dinheiro. Pra eu comprar essa fazenda. Pra eu comprar essa fazenda pra ele, eu vou ser médica. Eu me lembrei lá... A sua obsessão em ser médica era toda... Era toda em relação a isso. Tanto que depois eu fui ver um negócio com minha mãe. Minha mãe é instrumentadora cirúrgica, né? De sangue, eu quase desmaiei. E aí minha mãe falou assim, como é que tu ia ser médica? Eu falei assim, eu não sei. Eu me encasquetei, inventei uma grande história na minha cabeça, que tinha que ser aquilo, que...
sabe? Que eu precisava daquilo. Eu não sei porquê, me senti responsável, né? Tão criança, me sentindo responsável por aquela situação. É porque você vê uma figura de Fortaleza desabando na sua frente, é um corte muito grande. Muito grande, é. E aí, eu meio que entendi aquilo ali. Acordei chorando. Eu falei, cara, não era isso. Não é isso. Que bom que você não entrou. Bom, também você ia ter saído. Total. Você não ia aguentar. E aí é isso, assim. No meio daquela situação toda que eu tava vivendo, eu comecei a pensar muito sobre os caras que eu amei. E aí eu acho que a terapia, assim, né, que eu já fazia e que me ajudou muito nesse momento, que eu falei assim, cara, se eu sempre me apaixonei por músico, talvez eu queira tomar o espaço do palco pra mim. Começou a cair umas fichas que não caem na loucura da vida. Você falou, eu que estudo psicanálise, você falou, eu quero o espaço do palco pra mim, eu já li outra coisa. Esse pau é meu, não é deles. É isso aí, sou eu que tenho que estar ali. Eu que tenho que estar ali. O falo é meu. E ainda digo mais, quando eu pensei isso, eu pensei exatamente assim, se eles fazem isso, eu vou fazer muito melhor. Muito mais, o pau tá comigo, o falo é meu. Exatamente. Foi exatamente isso que bateu na minha cabeça. Eu falei, bom... Gente, eu preciso ficar 10 dias em silêncio. Mudou minha vida, tá? Mudou minha vida. E aí, depois disso, muitas pessoas na minha equipe voltaram muito renovadas. Eu fui mais uma vez para servir, e depois eu fui outra vez agora no início do ano. E é uma técnica que eles usam em presidiários, em muita gente, assim. É bem importante, assim. É uma coisa que tem no mundo todo, né? Muita gente vai e é muito importante. E aí você saiu de lá? Aí saí de lá, nunca tinha escrito nada, né? Só as redações que eu fazia para tentar todo ano, né? Na faculdade e tal. Sim. Voltei para a faculdade. Você se formou cientista política? Fiz questão de me formar, porque eu falei... No ano que eu entreguei o meu primeiro disco, o Sinto Muito, eu entreguei em abril de 2018, o Sinto Muito. Em julho, eu entreguei o meu artigo. Olha, foi ali no último ano. Foi tudo junto. 2018 foi um ano revolucionário, assim, para mim. E aí, voltei de lá, muito decidida. Falei, bom, preciso ter música. O que eu vou fazer? Eu preciso escrever. Nunca tinha escrito nada. Falei assim... E aí, eu sempre falo, né, isso, que eu comecei a escrever por necessidade. De voltar a ser protagonista da minha vida. Porque eu passei muito tempo na minha vida olhando pro lado e botando outras pessoas, né... sendo mais importantes na minha vida do que eu. Falei, bom, eu preciso escrever. E tipo quem, assim? Tipo, um relacionamento? Relacionamentos. Ou alguém que falava... A ideia da medicina. Muitas coisas, né? Não só pessoas, mas é isso, assim. Sem saber direito o que era teu desejo, o que era para agradar alguém, por exemplo. Exatamente. E aí você escreve, mas... Aí comecei a escrever. Tem músico na família? Assim, eu tenho um tio e um primo que tocavam todo domingo na casa dos meus avós. Entendi. Então, eles tocavam violão, a gente cantava samba, todo mundo. Era sempre uma festa. Mas, assim, não tinha pessoa que escrevia músicas e que vivia disso. Sim, era uma família que tinha música, mas não tinha um músico, assim, que fazia isso da vida. Não. E, inclusive, assim, tinha música demais, assim. Eu tenho muitas memórias com a minha mãe, indo me levar no colégio, a gente ouvindo MPB. O meu pai botava a gente pra dormir ouvindo rock. Ele tinha uma coleção de disco. É por isso que o rock, por exemplo, tá tão presente na minha vida, sabe? E eu comecei a explorar ele agora, né? Então, assim, os ritmos de Recife, né? No colégio em Recife, todo ano, todo final de ano, você tem que dançar uma dança típica de Pernambuco, né? A gente é muito pernambucano, a gente tem muito orgulho da nossa terra, assim. Sim. E da cultura, e dá pra ver né? na sua música, isso é muito legal. Isso que é o original, que faz toda a diferença. Exatamente. Mas aí, bom, aí você escreve a primeira. Aí comecei a escrever. Escrevi a primeira, escrevi Pro Mundo Ouvir. Fui resgatando memórias de coisas que eu vivi e fui escrevendo. Escrevi Pro Mundo Ouvir, aí dei uma abandonada, aí escrevi Bolo de Rolo, né? Que é uma música que é um hino, né? Eu não vou buscar a felicidade em mais ninguém. Isso eu tô gritando pra mim mesma também, nessas canções, sabe? Bad Beat e tal. Bichinho foi a última que eu escrevi desse disco. E Bichinho foi um pedido de um grande amigo meu, que chegou e falou assim, ó, Duda, o disco tá lindo, tá ótimo, mas tá faltando uma música mais animada, tá muito deprê esse disco. Um negócio assim, mais caliente. Eu fiz a verdade, voltei pra casa, 3 dias depois eu escrevi Bichinho. Que é demais. Que foi a que estourou. Que foi a que estourou, assim. Que é a animada do disco, de fato, E né? que é a mais assim, talvez eu não precise de você. Exatamente. É a mais desencanada do cara. A mais desencanada do cara. E é muito doido, assim, porque
ao mesmo tempo que eu tinha muita certeza que as pessoas iam se identificar muito com o meu discurso, eu tinha um pouco de dúvida com a forma das minhas canções, que são formas meio progressivas, assim. Se você escuta Bichinho, não tem fórmula ali. É uma coisa meio esquisita, porque as partes não se repetem, vai um lado, depois vai outra, depois vai outra, depois vai outra, e termina cantando uma coisa que eu já tinha falado aqui, mas não é uma música que só vai pra frente, assim. E isso foi uma das coisas que Caetano e que Djavan falaram pra mim, né? Em dias diferentes, eles olharam pra mim e falaram assim, cara, a Bichinho é muito boa, porque é uma música que ela só vai pra frente, né? Não tem muito retorno nela. E eu, é verdade. E você fez sem saber, né? Fiz sem saber, fiz sem tocar um instrumento. Eu até então não tocava nada, eu comecei a tocar guitarra agora. Então, todas as composições da minha carreira é de cabeça, assim, é intuitivo. Completamente intuitivo, assim. Então, é isso que eu quero entender. Você nunca não tocava nenhum instrumento, não conhecia nenhum produtor musical, você fez as letras. Eu fiz as letras. E aí você fez o quê? Fiz as letras e melodias. A maioria delas nasceu com letra e melodia junto. Ah, você já cantarolou ali Cantarolei e gravava no telefone. Então, aí eu cantarolava isso aqui é bom. Aí eu cantarolava. Aí eu, o que eu posso falar que aconteceu na minha vida aqui nessa melodia que eu fiz? E aí eu fui encaixando, assim. E fui fazendo, eu tenho muito vívido, assim, eu no quarto sozinha, escrevendo, eu andando na rua, indo pro trabalho depois da faculdade, escrevendo. Então, eu me lembro desses momentos, assim, eu trabalhava de hostess, e depois eu fui pintar a parede com a minha amiga, para juntar dinheiro para pagar os músicos do primeiro disco. E eu me lembro, assim, eu lá sentadinha, esperando os clientes chegarem no bar que eu trabalhava, e eu vinha uma melodia, eu me afastava, eu gravava. Ai, que demais. Então, são memórias que estão na minha vida, assim, muito fortes, sabe? E quando eu olho pra trás, eu fico com muito orgulho de eu ter insistido. Eu poderia ter falado assim, ai, Duna, mas essa melodia esquisita. O que seus pais falaram quando viram que você tava... Cara, o meu pai falou uma coisa outro dia que foi sensacional, que eu liguei pra ele pra pedir um conselho de business, se eu fazia uma coisa ou não, que eu tava meio assim, putz, será que eu faço propaganda pra essa empresa ou não e tal. Aí ele olhou pra mim e fez assim, Duda, se você tivesse seguido o meu conselho no início, você não teria chegado onde você chegou. Então, você é a melhor pessoa para decidir o que você precisa fazer, sabe? Se você deve ou não fazer uma coisa, assim. Porque meu pai falava assim, minha filha, isso aí não vai dar em nada. Negócio de cantar, negócio de ser artista. Rapaz. A minha mãe, ela até falava assim, que bom, meu filho, que você tá fazendo isso, também tá fazendo a faculdade. Então, Entendi. Ainda tinha essa tranquilidade neles, porque eu continuei a faculdade. Eu não abandonei a faculdade, nem tranquei em nenhum momento, assim. E a Fazenda? A Fazenda hoje em dia eles têm. A gente ainda não, eu não dei ainda uma fazenda pro meu pai, de fato. Mas ele já tem. Ele conseguiu comprar um terreno. Ele mesmo fez a casa. Menina, essa casa foi uma confusão. Porque ele mesmo que fez a casa. Falou, eu que vou fazer a casa. Minha irmã tá aqui. E a gente brinca com isso até hoje, que a casa ficou meio torta. Não, Marcela? E a gente assim, pai, pelo amor de Deus, vamos contratar uma pessoa pra fazer. Ele, não, eu que vou fazer. Porque ele desenhava as casas. Ele queria fazer do começo até o fim. Mas tá lá. E ele consegue criar os gados dele. Ele diz que a coisa que mais dá prazer na vida dele é ver o gado dele comendo. E ele passa a tarde na casa, aí volta pra Recife, que é perto, né? E os seus pais estão lá, em Recife? Meus pais moram em Recife. Recife é você, sua irmã e um irmão. Isso. Como que foi, assim? Como é essa família, a tua infância? É uma família classe média? É uma família classe média. A gente tinha muito aperto de grana. Sempre foi apertado. Mas uma coisa que estava muito presente, assim, no discurso do meu pai e da minha mãe era: a maior herança que a gente vai deixar para vocês é o estudo. Então, eu me lembro que eles sempre se esforçavam muito para pagar um colégio bom pra gente, assim. Às vezes não dava, ficava devendo no colégio, aí depois pagava. Porque 3, né? São 3 filhos. 3. Puxado, Muitas vezes eu entrei um pouco atrasada no colégio porque não tinha o dinheiro para matricular. Rolava isso. Mas os 3 tiveram educação, boa educação. Os 3 se formaram.
O seu irmão é médico? Meu irmão é médico, eu sou cientista política e a minha irmã é publicitária. E hoje em dia ela trabalha comigo. Trabalha com você, muito legal. E aí você aí você paga os músicos e faz Pago os músicos e faço o disco. Só que antes disso, eu tenho esse meu grande amigo, né? Até então, Tomás Troia. Que era amigo. Que era amigo de infância. Conheço desde os 15 anos, porque a minha tia morava no Rio, né? Isso também foi um fator decisivo para eu me mudar pro Rio. Irmã da tua mãe. Irmã da minha mãe. E tinha Gabriel, meu primo, que enfim, que é um irmão nosso. E ele tinha uma banda e Tomás fazia parte dessa banda. Uhum. E aí... Ele já era produtor ou ele era... Não, ele era o guitarrista da banda. E aí, no meio dessa situação toda, nesse momento em que eu começo a faculdade, Tomás vai para Nova York, passa 3 meses em Nova York fazendo um curso de produção musical. Uhum. E aí ele volta do curso de produção musical, eu venho do Vipassana falando, tô escrevendo umas músicas, ele falou, vem aqui em casa e me mostra. E aí a gente começou. Até então eram umas músicas. Eu mostrei pra ele Bolo de Rolo, pro mundo ouvir, acho que foi Bad Beat a outra. E ele assim, essa é boa, essa daqui é muito boa. E a gente foi fazendo. Todo dia eu ia lá, quando eu tinha tempo. Vocês não se paqueravam ainda? Nada. A gente era melhores amigos, assim. Não tinha nem um arrepiozinho? Nada. Nada de nada, assim, tipo... Ele já tinha namorado outras pessoas que eu conhecia, os caras que eu sofri ele conhecia, tipo... Fui fazendo, até o momento que ele fala assim, cara, esse negócio de você tá vindo aqui todo dia, tá bem complicado pra mim, porque eu tô me apaixonando por você. E eu assim, você tá confundindo, você tá me admirando. Isso não existe. A gente é só amigo. Meu Deus, ela sofrendo por um monte de cara nada a ver. E no primeiro momento que um bacana se interessou, você ainda deu uma de... Eu fiquei uns 3, 4 meses ele sofrendo. Aí ele foi pro Vipassana nesse meio tempo. Ela manda todo mundo pro Vipassana. Eu falei, vai pro Vipassana. Tá sofrendo, vai lá. Tá sofrendo, vai lá. Volta com umas músicas. E é muito doido que ele falou pra mim, né? Depois, né, que passou, ele falou assim... Eu, quando voltei do Vipassana, eu voltei decidida a te esquecer. E você até então nada? Nada. E aí ele disse que quando eu, depois do Vipassana, que ele abriu a porta de casa que eu cheguei pra gente trabalhar, ele falou, sou apaixonado por ela. Ferrou, gosto mesmo dela. Gosto muito dela. E aí ele ficou nessa, tal, aí a gente deu uns beijos. Aí eu fiquei, meu Deus, será? E começou a despertar uma coisa ali, de tipo assim, a gente acordava de manhã, a gente dava bom dia, a gente ia dormir, a gente dava boa noite. Falava o dia inteiro. Falava o dia inteiro. Já namorava e não sabia. Já namorava e não sabia. E ele falava isso pra mim. E aí teve um dia que ele foi tocar com um amigo dele no festival de cerveja. Aí quando... Isso vocês estão em Recife ainda? Não, tudo isso no Rio. Quando você foi pra sua tia, você tava morando na sua tia? Já tava morando na minha tia, fazendo faculdade e tal. Aí ele foi pro festival de cerveja, quando deu 10 horas da noite, Tomás me liga meio bêbado assim, olha, tô ligando aqui pra dizer pra você que eu vou desistir de você, eu vou te esquecer. A gente tá ficando e tal, mas eu sei que você não quer nada comigo, eu vou te esquecer. Aí eu falei, ok. Sabe quando você fica meio assim, vai me esquecer? Eu falei, tá bom. Vai nada. Aí eu desliguei o telefone. Aí Marcela tava me visitando nessa época. Eu falei assim, Marcela, ele falou que vai me esquecer. Aí eu falei, rapaz. Ela falou assim, ela ficou olhando pra mim, a gente conversando aí, falando assim, pô, a coisa que eu mais queria era que os caras que eu era afim tivessem me dado uma chance. Por que eu não vou dar uma chance pro cara que é o meu melhor amigo, tá fazendo um disco comigo? Eu gosto dele, eu gosto do beijo dele. Por que eu não vou ficar com esse cara? Aí no outro dia de manhã eu acordei, eu liguei e falei assim, vamos tentar. Aí ele falou, então tá bom. Pronto. E aí, então até hoje? Até hoje. Quanto Fui me tempo? Apaixonando. Já tem 8, 9, vai fazer 9 anos agora em dezembro. Em que momento você falou, ferrou, me apaixonei legal aqui? Eu acho que foi enquanto a gente tava vivendo aquilo ali. Uhum. Você começou não muito... Junto. Você começou eu não comecei muito... ele gostando mais de mim do que eu dele. Uhum. Ele sabe disso. E aí depois... Hoje eu acho que é igual, assim, a gente tem um carinho, um respeito, e ele é o cara que me incentiva, sabe? É o cara que fala assim, vai lá, amor, bota, pra que tá usando sutiã? Vai sutiã. Sabe esse tipo de cara que fala assim, tô contigo, eu tenho tanta segurança que a gente tem uma parada legal junto, que eu quero que você seja feliz. Brilha. É isso, sabe? Que demais. E é muito meu companheiro, assim, E hoje em dia vocês moram juntos? A gente mora junto, a gente tem 2 gatinhas e um cachorro. E no Rio ou aqui em São Paulo? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro.
sabe? Tipo, eu tô aqui trabalhando, ele tá lá resolvendo a casa, aí eu volto, aí a gente, sabe, começa a fazer música. E vocês trabalham juntos ainda e é tranquilo? Porque eu já trabalhei com marido, Então, namorado e às vezes é puxado. é tranquilo, é tranquilo. O Tomás é um cara muito pé no chão e tenho 1000 expectativas, assim. Eu me lembro de antes de lançar o primeiro disco, ele era o cara que falava assim, eu falava assim, vai ser um sucesso, vai dar tudo certo. Ele falava assim, amor, vai ser, mas calma também, porque pode ser que não seja. Então ele é o cara da realidade, né? A gente brinca que ele é o destruidor de ilusões. E eu sou Eu tenho um livro lá em casa, que eu já falei desse livro em algumas entrevistas, que chama A Linguagem Secreta dos Aniversários. Inclusive, depois me dá a tua data, que eu vou tirar foto e vou te mandar. Nossa, quero. Ah, É Ele bizarro. fala o que... Ele fala exatamente como a pessoa é uma loucura. Eu nasci no dia do grande romance. Que dia que é o dia do grande romance? 8 de outubro. É o dia do grande romance. Dia do grande romance. Todo dia tem um nome, né? E aí o Tomás, eu e ele conversando, pensando, ele falou assim, eu acho que o nome do dia é o grande desafio da pessoa. E qual que é o dele? O dele é o dia da iniciativa. Então, ele tem muita iniciativa de fazer as coisas, mas às vezes ele larga. Entendeu? Ele não... Ariano. A nossa relação é muito bacana. É muito legal, assim. Eu me vejo a vida inteira junto com ele. E aí, mas aí pra escrever de Sofrer por Amor, ficou puxado, né? Mas também, eu tenho escrito, tem algumas músicas que já são pra ele, né? As músicas de relacionamentos, assim, que deram certo, que tá tudo bem, eu escrevi pra ele. Decisão de Te Amar, Baby, conta muito sobre a gente. Preparada, que é o momento que eu tô preparada pra me apaixonar de novo, né? Então, tem várias músicas, assim, que eu falo sobre ele. E ele é muito de boa sobre isso, assim. E é muito doido, porque o nosso relacionamento virou um relacionamento maduro, né? De casal. Então, hoje em dia, por exemplo, o quarto álbum é um álbum que vai vir muito sobre... eu falando muito sobre outros sentimentos. Sentimento de amizade, Sim. sentimento de depressão que eu tive no meio tempo, quando eu saí. Tive. Você teve em que momento? Quando você... Logo depois da pandemia, assim, O lançamento do segundo disco, pra mim, foi um lançamento difícil, porque eu lancei em abril de 21, a gente ainda tava durante a pandemia. E 22 e 23 foram anos, assim, pra mim, Mas você fazia uns terríveis. shows na pandemia que eram tão legais. Muito legais. Muito legais, eu lembro. Durante a pandemia, foi, assim, trabalhei, foi tudo certo. Mas tudo, o mundo, né? Eu sou muito sensível, assim. Tava uma energia ali. Muito difícil. Você pegou um pouco eu peguei um pouco daquilo, eu deprimi, sabe? Muita gente perdeu gente, muita gente perdeu a vida. Aquele vida. Presidente horroroso. Horroroso. E cara, eu sofri muito, assim. Aí depois você deu uma caída. Dei uma caída. 22 e 23 eu dei uma caída. Você precisou tomar remédio, procurar ajuda. Isso Psiquiatra. Também aparece. Você fez música sobre isso? Fiz música sobre isso. O Tarital é um álbum que é muito eu me convencendo de mim mesmo que eu precisava voltar a dançar, precisava ser feliz, porque a arte é muito louca, assim, né? Às vezes, eu escrevo muito sobre o que eu vivo, mas eu também tenho escrito, eu acho que desde o Tarital eu tenho escrito muito sobre coisas que eu quero muito que aconteça pra mim, assim, no sentido de me animar mesmo, assim. É um disco de pista, porque eu queria estar na pista, eu queria estar dançando, sabe? Eu queria... Você tinha, em criança, na adolescência, você tinha tido algum momento, assim, de depressão? De deprê. Cara, eu acho que, assim, eu sempre fui muito melancólica. Eu sempre fui uma adolescente melancólica, né? Eu tive os meus traumas, assim, de vivências, de coisas que eu queria. Eu me apaixonava desde sempre por pessoas que queriam namorar minhas amigas, né? Eu sofri um pouco nesse sentido, assim. Desde que eu tenho 11, 12 anos, eu sou um pouco melancólica. Eu me lembro de ouvir músicas e chorar. Eu sempre fui aquela pessoa muito sensível, assim. Sim. Uma adolescente muito sensível. Mas eu acho que deprê mesmo foi essa. Mas será que, além de tudo o horror que a gente viveu durante a pandemia, não tem uma coisa assim também de um esvaziamento pós muito sucesso?
Porque assim, imagina, você estava lá em Recife tentando ser médica, família classe média, de repente você estoura no Brasil, aí você fala, eita, e aí, o que tá acontecendo aqui? O que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer? É tipo um... E não é só estourar no Brasil, é a estabilidade também. Porque eu vim assim, ó. Eu não estava acostumada com isso. Chegou um momento que minha carreira estabilizou. E aí, pra mim, eu tava... Falei assim, será que não tá sendo mais sucesso? Será que as pessoas não querem mais saber de mim? Também rolou isso comigo. Eu era nova nessa história. Sim. A melancolia, ela tem esse lugar importante também. Nem tudo é só felicidade. É importante também você entender esse momento, respeitar esse momento, sabe? Viver o fundo do poço. É importante para entender as coisas. Porque quando você já levanta com outra perspectiva, sabe, do seu problema. Sim. Importante. E você saiu disso, você fez música? Saí disso, fiz música. Vipassana. Continuei fazendo música, voltei pro Vipassana para servir. Depois eu voltei agora de novo, saí do Vipassana, fui direto para uma imersão. Normalmente quando eu faço disco, eu faço imersão. Eu alugo casa na Serra. Aí os músicos vão. Aí vai comigo Lux e Troia, normalmente, que são os... Troia é meu marido e Lux é o meu produtor também, é a dupla que sempre me produz, a gente tá junto desde o início. E foi muito curioso, porque pro Taritau, eu aluguei uma casa na praia. Foi a primeira vez que eu aluguei casa na praia. Falei assim, bom, quero que seja um álbum solar, animado, vamos na praia. A gente botou os instrumentos e os equipamentos dentro de um barco. E os meninos assim, ó, meu Deus, se cair água aqui... Estraga tudo esse negócio. Muito dinheiro e equipamento, a gente louco, porque a gente quando vai, a gente vai com as coisas pra montar o estúdio nessa casa e ficar 15 dias, 20 dias fazendo música, né? Que delícia. Muito legal. Tem que fazer um documentário disso. Então, a gente filmou, do Taritau tem um curtazinho de 12 minutos, né, dos momentos de eu lá escrevendo e tal, no meu canal do YouTube. Mas cheguei lá, choveu todos os dias. E aí falando assim, gente, é um sinal do universo mesmo, não é pra eu ser tão feliz assim, não é pra ser tão solar. Vai ter que sair um pouquinho mais sombriozinho. E porque a sua música é muito boa, assim, porque ela tem a coisa toda do Recife, ela tem essa linguagem de você muito sensível, mas ela tem também essas... meio eletrônico, moderno. Você parece uma tia falando, tem um eletrônico, um moderno, a batida... Isso tudo é você ou eles trazem também? É uma mistura, assim. São os três. São os três. Mas a gente tem muito, assim, essa conversa de, tipo... Tô querendo uma coisa mais eletrônica nesse. Tipo, o próximo álbum a gente já sabe o que a gente quer. A gente tá querendo mais isso, isso e isso. Aí a gente conversa. E vocês brigam, às vezes? Não, eu brigo só com o Tomás na hora de gravar a voz. Você me perguntou qual é a dificuldade de trabalhar com o marido, é essa. A única dificuldade que eu tenho de trabalhar com ele. De resto, eu me sinto muito à vontade para mostrar qualquer ideia para eles. Mesmo a ideia sendo absurda, assim. Tipo, ruim. E isso é um grande conselho que eu quero dar para as pessoas que estão começando agora. Gente, se juntem com pessoas que você não tem vergonha de mostrar nenhuma ideia. Isso é a coisa mais importante, porque você consegue ser você 100%. E aí fala 5 coisas que, mais ou menos, a sexta é ótima. Sexta é ótima. Mas se não sai as 5, se a pessoa não tira as 5 de você, você fica ali com aquilo preso. Exatamente. Então, assim, mas gravar a voz é um problema comigo, porque o Tomás, ele é muito perfeccionista. O que é maravilhoso. Ele tem que ser mesmo. O Lux também. Só que quando eu gravo voz com o Lux, ele tem mais paciência, do tipo assim... Duda, não acertou essa nota, vamos fazer de novo, de boa. O Tomás não, ele pega o violão, aí fica assim, mostrando a nota pra mim, aí eu já começo a ficar meio puta, aí eu já vou gravar puta, já não é a intenção da música, e a gente meio que chegou no consenso, tipo assim, o Tomás não grava mais a minha voz, só quando o Lux não puder mesmo. Entendi, sabe? Entendi. Voltando só um pouquinho lá atrás, quando estoura, assim, você leva um susto, você fala, o que aconteceu aqui? O que é estourar? Então, começa a tocar no rádio, botam num filme, o que rolou ali? Lotou um show? Eu acho que foi lotar show. Porque, assim, rádio eu tenho dificuldade até hoje de tocar, né? Porque eles falam que as minhas músicas têm elementos demais. É uma grande loucura. Ou será que as outras têm de menos? Eles falam isso, assim. É o feedback que eu sempre recebo. E a gente até tem tentado, né? Fazer músicas com a mesma batida e mesmo assim, não sei. Não sei se é a história do sotaque também, eu não sei até que ponto, assim. Eu não acho que é sotaque, não. Eu acho que é pelo fato de ser uma música mais inchada e diferente mesmo. Mas já toquei na rádio várias vezes, claro.
Mas eu acho que o momento onde eu vi que a coisa estava indo bem foi quando comecei a ser chamada para os festivais e as pessoas estavam cantando as minhas músicas. A maioria, assim, das Aí pessoas. você falou, nossa, Deus. Aí eu falei, bom, isso daqui vai ser ascendente. E eu tô muito preparada para isso. Eu tava meio tipo... Então não foi um susto, você falou, agora veio aquilo que eu já tinha planejado pra mim. Eu já tinha planejado pra mim. É porque também teve isso, assim, né? Eu acho que quando você entra no que você veio pra fazer na sua vida... Predestinada, parece que as coisas vão. Sim, sim. É muito louco. E você define como a sua música? Porque eu já vi você falando sofrência, brega... Eu não acho que é brega, nem sofrência. Eu acho que a minha música é um pop alternativo, se eu fosse definir. É alternativo porque não é pop que se consome aqui no Brasil, do jeito que se consome. Porque sertanejo é pop no Brasil. Sim, sim. Então, é alternativo mesmo. A estrutura da música, ela é uma estrutura diferente. Eu não sigo fórmula, né? Eu não... Até quando eu, por exemplo, uso o recurso do funk, eu faço do meu jeito. Não faço... É muito original. É muito original. Então, eu acho que é um pop alternativo mesmo. É pop porque conversa com muita gente. Nossa, pop alternativo é perfeito, porque ela tem uma base, um princípio de pop, mas por ter tanta mistura... Alterna. Alterna. Parece que o pop alternativo é uma palavra, o oposto da outra, mas funciona perfeitamente para definir a sua música. É isso, assim. E por exemplo, nesse último disco, eu fiz muito eletrônico, muito mais mundo do que regional, por exemplo. Foi uma coisa que falaram comigo. Poxa, mas não tem tanto Brasil no seu disco? Tem Brasil. Eu sou Brasil. Claro. Eu sou o Brasil do disco. E tem músicas que é Brasil nesse disco. Eu quis misturar mesmo. Eu quis me arriscar. O momento pra mim era agora. De fazer a diva pop que tem o álbum de pista. Sim. Esse era o meu momento. Sabe? Como que chega a Billie Eilish em sua vida? E Caetano? Ai, gente, essa dupla pra mim... Cara, a Billie Eilish, ela chegou de uma forma muito inesperada. Como o Lu, já tinha trabalhado com ele, né? A gente tinha feito Meu Jeito de Amar. Eu, ele e os meninos. E aí ele me liga um dia. Tava lá de bobeira. Aí ele me ligou, fez, amiga, o negócio é o seguinte. O meu remix com a Billie Eilish tá estourado aqui no Brasil. Ela autorizou, mas ela disse que ela não quer usar a voz dela. Não quer que use a voz dela no remix. Se alguém cantar, ela autoriza lançar. E eu queria que você cantasse. Eu falei, amigo, tem uma música mais fácil não vou cantar. Porque ela canta de um jeito também bem muito único. Específico. E assim, é uma música difícil. Sim. Ele falou assim, então, mas tem outra coisa. Tem que entregar até sábado. Era quarta-feira. Aí eu falei assim, ok. Bora, amiga, vamos nessa. Eu falei, vamos nessa. Aí fui. Tem uma preparadora vocal maravilhosa, Tati Alvim, minha amiga querida. Eu falei, Tati, a gente tá com essa missão. Tem que cantar, entregar e vai ter que ser. Vamos nessa. E aí a gente foi, gravamos numa tarde. Tentei algumas vezes, mas entreguei. E é muito louco, né? Que quando você tá na tensão de gravar a voz, às vezes sai, às vezes não sai. Hoje em dia, pego no show. Vai, né? De boa. É que você fez também, tem o seu jeito ali, né? Tem meu jeitinho. Dá pra entender que não é a voz dela. É muito legal. Fica muito bom. E o Caetano? Caetano, tô tentando me lembrar a primeira vez que eu conheci Caetano. Logo no início da minha carreira, pouca gente sabe disso. Ia sair o bloco dele aqui, Tarado em Você. Tarado em Você. Eu acho. E aí ele ia cantar, eu cantei antes dele algumas músicas, ele entrou e cantou, eu conheci ele rapidamente. Mas eu conheço Caetano de fato quando Irã e Maju me encontraram, a gente tava na rua, e eles falaram assim, vamos Quem lá. é Irã e Maju? Irã e Maju são dois artistas incríveis da música brasileira. Não conheço Irã e Maju. Maju tem uma música com Emicida e Pablo Vittar. Maju! Ah, peguei agora. Já sei, já super, já tô. Irã e Maju. Irã é um rapper da Bahia incrível. E aí eles falaram assim, a gente tá indo lá, a Paula chamou a gente pra ir lá, vamos. Falou que você pode ir. Eu falei, vamos. E aí eu fui pra casa deles. E a gente tava lá conversando e tal, ele apareceu. E eu me lembro que tava eu e Tomás, aí eles falaram assim, canta Bichinho. Aí a gente cantou Bichinho, cantei Todo Carinho também, que é uma música linda. E a nossa relação nasceu ali, de muito amor, assim. Ele me chamou no cantinho, ele falou isso que eu te falei, né, de como Bichinho é uma música icônica, maravilhosa, que vai indo.
E aí foi nascendo essa relação, assim, de muito respeito, admiração. Já conhecia Tom e Zé, os filhos dele, já estavam na minha vida, sou muito fã deles. Moreno também. E aí essa relação foi nascendo, assim, de uma forma muito única. Já cantei com ele algumas vezes, né? Num dia, tava eu lá vivendo minha vida, né? Recebo uma mensagem, ó, o Caetano te citou na música e eu assim, ó. Gente, muito legal. Muito Tive foda. a oportunidade de cantar com ele na abertura do Carnaval de Recife. Acho que foi Nossa. 2020, 2022. Cantei essa música com ele. Ele fez o show e eu fiz o show logo em seguida no Marco Zero. Foram muitos sonhos, assim, realizados. Como é voltar agora para Recife? Você Ah, é volta? muito maravilhoso, né? É Você vai... maravilhoso. Seus pais ainda moram no mesmo lugar? Ainda moram lá no mesmo lugar. Assim, não no mesmo lugar da minha infância, né? Estão em outro apartamento, mas moram lá em Boa Viagem. Mas tem circuitos que eu vou desde a infância, assim. Tem a coxinha de Tonho. Pai, vamos lá na coxinha de Tonho, bora. A gente vai fim de tarde, come a O coxinha. pessoal pira quando te vê lá. Pira. Ai, deve ser tão legal. É muito Já legal. foi naqueles carros de... Tchau pros vizinhos, carro de bombeiro. Nunca fui, mas seria legal. Ia ser. É foda, lá é demais, né? Recife é demais, assim, demais. é um berço da cultura. Gosto muito de ir no Museu do Frevo, no Museu do Sertão, no Cais do Sertão. Sempre que dá, eu vou, encontro minhas amigas de infância que estão lá, elas morrem de orgulho de mim, eu com orgulho delas, cada uma tem a sua coisa, sabe? E seus pais curtem sua música? Muito. Vão aos shows? Muito. Meu pai, eu lancei agora o EP, e aí meu pai mandou uma mensagem, falou assim, essa música acho que foi a melhor que você fez. Só que ele já falou isso umas 5 vezes. Aí ele lança, aí ele fica assim, como é que você não botou 50 meninas no repertório? Eu falei, pai, que não dá tempo, não é 1 hora só de show. Ele, essa é a melhor música que você já fez. Que demais. Ele é muito demais, Ele vibra assim. muito com eles, vibram muito. Minha mãe também fica muito feliz, é muito orgulhosa, assim, de mim. Tem uma fala do Tomás que eu achei muito boa, que você contou numa entrevista, que é quando você quer fazer hit, Deus sai da sala. Achei isso muito bom. É muito bom. Ele ouviu isso de Pharrell. Pharrell Williams. É uma frase dele. E aí ele sempre fala isso, assim, quando você tá muito desesperado, querendo muito uma coisa, a coisa não... É a parte pé do chão dele, né? É a parte Porque pé do eu chão sou que dele. nem você, eu já fico, não, isso aqui vai dar certo pra caramba. Eu sou assim. Eu sou. Desde a primeira vez que ele me falou isso, né, que ele parafraseou o Pharrell, eu pensei muito sobre isso, assim. E é muito louco porque, por exemplo, o Tarital é um álbum que pra mim é um álbum que é pra sempre. É um álbum que as pessoas, eu tenho muita certeza, daqui a 10, 15 anos, vai revisitar esse álbum. Ele vai ser um sucesso, tipo Transa do Caetano. Tenho muita certeza disso, assim. Transa marcou muito E diz minha que vida. na época que o Caetano lançou, não foi aquele álbum. O Tarital foi um pouco assim, é muito inventivo, é um álbum muito inventivo e internacional, num momento onde a cultura nacional tá super em alta, assim. Eu sou um pouco do contra, assim, acho que eu me considero uma rebelde na música, assim. Eu gosto de fazer coisa que ninguém tá fazendo. E aí, depois disso, lancei esse EP agora, Esse Delírio, que foi um EP que eu falei assim, bom, vou lançar, vou fazer esse projeto do eletrônico, ainda tem eletrônico, é um eletrônico um pouco mais fácil do que o Tarital, mas eu fiz de uma forma muito despretensiosa. Tá dando super certo. Você já tinha esse público, você dobrou o que você já dobrei. tinha conseguido, porque o difícil é sair do, né? Pode ser. Pode ser um bom olhar, assim. Mas teve isso, assim. E aí eu me lembro da frase que o Tomás citou. Quando você quer muito uma coisa, Deus sai da sala. E quando surge uma pessoa tão original que nem você, é muito complicado, porque tem, né? Tem um povo de olho querendo... Sempre tem, assim. E aí, e ao mesmo tempo, eu também tento me colocar nesse lugar de inspiração. É muito importante, sabe? Que eu exista. Sim. Sabe? Eu me lembro que a primeira vez que eu dei uma entrevista, um pouco depois, assim, eu fui reparando, assim, que nunca me chamaram de nova nada. E isso é muito poderoso. Isso é muito bom. Eu tenho essa visão da coisa, assim, de tipo assim, poxa, você trilhou um caminho, abriu um caminho aí, né? Nessa sua mistura, né? De fazer uma música de cada estilo dentro de um disco e misturar coisas do Nordeste com harmonias de samba, que o Tomás tem muito, com a influência da igreja que o Lux traz, né? Do R&B. Então, é uma fusão muito única e diferente mesmo. Sim. Assim. Eu vi uma entrevista que você contou que a Paula Lavigne falou pra você, porque
você comentou com ela que os seus shows lotavam, mas não tinha o mesmo tamanho de público em rede social. Isso. O que eu acho muito melhor lotar show do que ter, porque às vezes, eu quando lanço livro, por exemplo, tenho lá 500 mil de gente falando que vai e... Exatamente. E não, eu preferia ter 500 mil na livraria e um público menor. Exatamente. Você tem, assim... Isso foi uma conversa que a gente teve e que ela, maravilhosa, falou isso pra mim e eu comecei a olhar as coisas de outra forma, porque eu tinha essa coisa, né? Poxa, loto show, todo mundo vai no meu show, mas meu número... Eu queria mais, né? É isso, a gente tá na internet, a gente se compara. Claro, a gente depende disso para poder pagar os músicos e tudo que você quer. E ela olhou pra mim e falou assim, o importante é vender bilhete. Se você vende bilhete, tá tudo bem. E aí aquilo me deu uma tranquilidade. Eu falei, caraca, é verdade. É, porque os seus fãs não são do oba-oba. Eles querem realmente estar onde você tá. Eles querem, quando eu lanço um disco, eles têm essa expectativa de ouvir o que eu lancei, sabe? Isso é muito legal. Muito legal. E você hoje tem uma equipe que cuida para você pegar publicidades legais, para também te manter conseguindo pagar todo esse esquema de contratar os melhores... A galera, pagar bem a galera. Sim. Sim, com certeza. Como eu comecei no independente, acabou que eu, desde o início, eu montei a minha gravadora, né? Eu tô falando assim, é uma forma de dizer, mas é porque eu tenho a pessoa que cuida do meu marketing digital, eu tenho o meu produtor, eu tenho a pessoa da contabilidade, eu tenho a minha empresária, eu tenho, né, a pessoa a minha assistente pessoal, a produtora de estrada. Então, isso é você ter... né, ser a CEO, né, dessa empresa. Sim. Né, e ter essa... Ser a dona dessa empresa, né? E saber administrar isso. Tenho Simone Ziza do meu lado, que é a minha empresária, que me ajuda muito, né? Ela enfim, braço direito. E aí a gente acabou construindo esse núcleo. Tem a pessoa que vende a publicidade, tem a assessoria de imprensa. Então, isso, na verdade, no meu ver, é você ter a empresa que cuida de você, né? No caso. Isso foi muito importante para mim, assim. E foi muito importante a gente ter começado juntas também, porque eu tive noção do valor do meu trabalho. Que isso é uma coisa, inclusive, que eu tenho falado bastante lá no The Voice pra galera, assim, sabe? Eu quero trocar com essa galera que tá vindo, mas também eu quero falar sobre business, porque é importante você saber o que é um ISRC, a parte burocrática, o ISWC, a divisão das coisas, como que tem que ser remunerado. Isso é muito... É a nossa profissão, assim, entendeu? Sim. Então... o independente, hoje em dia eu tô numa gravadora, mas o independente, ele me deu essa noção. Até pra ninguém te enrolar nunca. Ninguém te enrolar nunca. É importante, entendeu? Muito importante. Saber questionar na hora certa. Ah, mas por que tá gastando com isso? Mas será que aqui não... Qual é a porcentagem disso e disso? Qual é a porcentagem disso e disso? Se está vindo pra mim, quanto foi pra fulano? E o cara ali da minha idade, com menos talento e público, por que aqui levou mais do que eu? Exatamente. Pra mulher é muito importante, muito importante. E também, assim, remunerar bem os músicos, o meu balé, a galera que tá comigo no palco, a galera que segura minha onda no show, eles são muito importantes. Sim. E eu tenho muito orgulho de olhar pra trás e ver aquela galera ali comigo, sabe? Tipo, tem que receber bem essas pessoas, entendeu? E é isso, às vezes as pessoas falam assim, porque o show custa isso, como se o dinheiro viesse todo pra mim. Tem uma galera, quase 30 pessoas na equipe, e eu quero que todo mundo saia feliz, sacou? Então, essa noção de business, o independente me trouxe. Bom, e aí tem o filme Uma Mulher Sem Filtro, que é a adaptação minha de roteiro, e que a trilha sonora tem você. Eu amei, eu fiquei tão feliz com isso. E bem na hora, porque tem uma personagem lá, que é a deusa Xana, que ele libera lá uns pontos na virilha da Fabíola Nascimento, e bem na hora vem, que prazer te conhecer. Ficou demais. Não, é perfeita a trilha pro filme. Eu fiquei muito feliz. Eu fico muito feliz quando minhas músicas são trilha de filme, de novela. O diretor ficava me mandando mensagem, 11h30 da noite. Eu estou obcecado por Duda Beat, eu não consigo parar de ouvir. Eu quero todas as músicas dela no filme. Ai, que legal. Você tem que ver, que acabou de lançar. Acabou de lançar. Vou no cinema, tô doida pra ir. É que eu não tive um dia de folga, né, mulher? Eu tô assim. Conta os seus próximos... Onde a gente te encontra ainda nesse 2025? Olha, vocês vão me ver no The Voice Brasil. Tô muito feliz com isso, com esse convite. Aceitei com o coração aberto, assim. Eu espero entregar tudo, aquelas. Ainda fazendo turnê do Tari Tour, né? Com Tari esse Tour delírio. É bom demais. É bom demais, né? É bom demais. Tari Tour. Tari Tour.
com as músicas desse Delírio também, que acabou de ser lançado. Vou continuar fazendo. Ano que vem tem DB4, mas eu, nesse momento, estou trabalhando esse Delírio e Tarital. Muito bom, muito bom. Bom, vamos para o nosso momento dica. Eu quero indicar Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente. É uma minissérie brasileira, produzida pela HBO Max, em parceria com a Morena Filmes, produtora da minha querida Marisa Leão. O tema dessa minissérie é a epidemia de AIDS no Brasil durante os anos 80. Os protagonistas estão assim... Bruna Linsmeyer tá foda, o Johnny Massaro, grande ator, tá perfeito, tá bem ousadinho também ali, que no primeiro episódio já tem beijo grego, cuspida na boca, coisa louca, uma coisa quente. E tá sensacional. E assim, escrita pela... minha grande amiga, uma das minhas melhores amigas, Patrícia Corso, o Leonardo, que é parceiro dela também nessa minissérie, tá incrível. E dá uma dica de algum, sei lá, de alguma filme, livro, Vou dar uma dica de uma escritora que eu tô viciada, Socorro Acioli. Ela é demais. Eu tô viciada. Tô terminando agora a Oração para Desaparecer, já comprei Cabeça de Santo, tô doida pra ler. É boa demais. Tô muito, muito viciada, gente, assim, ela é de Recife. Ela é de Recife. E é uma ótima estratégia para você sair um pouco do celular, tá? Sim. Porque, assim, essa coisa de você passar o tempo inteiro no celular, rodando feed, você perde muito tempo com coisas que você pode fazer, como ler o livro da Socorro Acioli. Arrasou. Então, essa é a minha super dica de hoje. Amor, você é um arraso. Ai, Fiquei obrigada. muito mais apaixonada do que eu já era. Muito feliz. Quero conhecer sua filha. Ritinha. Posso levar a Ritinha em show? Óbvio. Então pronto. Ela é minha convidada. A gente vai combinar. Também. Valeu, gente. Até o próximo programa. Qual?